Oh Lord, my Lord, how majestic is your name. One glimpse of you, I'll never be the same. I could search the world. Estamos aqui com o nosso Pode Certo. Nós vamos iniciar aqui, temos alguns vídeos para passar aqui, alguns vídeos para poder discutir, falar sobre esse assunto. Estão aqui na mesa algumas pessoas que vão tratar sobre isso. Temos também a nossa plateia muito animada. E nós vamos falar aqui, tratar sobre alguns assuntos. E nós gostaríamos da participação de vocês. E nós queremos saber, vocês vamos soltar um vídeo aqui, o primeiro vídeo. E queremos saber de vocês, a opinião de vocês sobre esse vídeo, claro, começando por vocês aqui. Então, produção, solta o primeiro vídeo, por favor. Ô, Paulo, levanta, vai lá comprar pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eita glória, deixa eu dormir. Eu queria saber, cara de pau, tudo bem, mas eu queria saber, primeiro, a opinião de vocês. Começando pelo Thiago Nascimento, sobre esse vídeo, o que você tem para dizer? Achei engraçado, né? Porque cumpriu o propósito, né? Que é um vídeo de comédia, né? Então, achei muito engraçado, particularmente, assim, eu gostei. Você se viu ali, foi? Não, né? Não, né? Espero que não. E aí, Levi, o que você acha? Então, esse vídeo aí, cara, é muito engraçado, tá? Eu gosto como ele traz a mensagem, né? Falando eita glória, acho isso muito divertido. Mas, tipo assim, o comentário que eu deixaria assim no vídeo seria desperta tu que dormes, tá? Ela fala assim, a mãe tinha que vir falando desperta tu que dormes. Cara, ia ser muito, muito engraçado também. Tinha que ter a parte 2 dele, né? Exatamente, a parte 2. A forma como ele usa a palavra também para dar desculpa é ótimo, né? Muito bom, muito bom. E aí, Monique, o que você acha? Então, eu sou a parte coroa aqui dessa mesa, né? Porque eu não sou tão jovem assim. Então, eu acho engraçado, é claro que eu acho engraçado, mas quando eu penso num jovem fazendo isso, eu falo, nossa, como é que as pessoas conseguem usar a palavra de Deus para poder usar uma desculpa para não fazer alguma coisa, né? José, eu tô com tanta preguiça, tem esse versículo aqui, eu vou jogar lá, né? Vai que cola. Foi meio que isso que ele fez. Para isso a palavra serve, né? Para isso sabe o versículo de có. Não. E a gente quer saber também da plateia, o que vocês acham disso? Cadê? Ana Luísa está com o microfone. Vai passando, temos pais aí também, temos adolescentes, temos jovens. Eu quero falar. Era para ter levanta tu que dorme e Deus te esclarecerá. Né? Porque não dá falar isso para um pai na hora ou para uma mãe na hora de acordar, que tem a porção de obrigação para fazer e vai mandar um eita glória, desculpa Lohane, desculpa Thiago, desculpa Levi, mas esse eita glória foi péssimo. Né? Tem que levantar e trabalhar e fazer a obra. Não dá para ficar deitado. A mãe poderia falar, vai ter com a formiga, ó. Isso aí, fechou. Podia falar, né? Tua vara me consola. É verdade. Tem que obedecer pai e mãe, pessoal. Próximo vídeo, produção. Diz a lenda que a cada 10 pessoas que entram nesse brinquedo, 8 morrem e 7 saem feridos. Eu, Jojo, estou perto da entrada no maior e mais perigoso brinquedo desse mundo. Mas eu não tenho medo, sabe por quê? Salmos 23:4 fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Mas você vai naquele brinquedo ali? Poxa, não, eu não vou não. Gente, muito bom, cara. Pelo amor. Que é isso? Que é esse vídeo? Eu queria saber de vocês aqui que estão na mesa primeiro. Não, sério. Cara, eu vou falar. Vai, Levi. Tá, eu vou falar. Tem uma discussão interessante, né? Esse vídeo traz. Porque mostra, tipo assim, Deus te protegeria numa situação dessa, que se fosse uma coisa realmente muito perigosa. Você estaria entrando naquela situação mesmo sabendo que poderia acontecer. Então, quando eu vi esse vídeo agora, eu pensei nisso. Mas, cara, esse cara é muito engraçado. Eu gosto muito dos vídeos dele. Entendeu? Eu sigo ele na rede social.
E quando ele fala da palavra, ele chega bem perto da câmera assim, e é muito, muito divertido. Eu gosto. É tipo assim, é uma maneira nova de falar, né, do gospel, do evangelho. Então é isso, minha opinião sobre. Assim, é engraçado e assim, por a gente estar assistindo aqui, debatendo aqui, a gente já vê que tem seu valor, né? Não tá ali à toa, assim. Ele fala com uma voz de pregador que não tem nada de pregador, mas no final das contas a gente está aqui refletindo sobre aquilo que ele falou. Então, assim, isso já é um avanço. Mas mais um cara de pau aí, né? Usando versículo para poder fazer o que quer da vida, né? E assim, tem uma frase famosa que é assim: o texto fora de contexto é um pretexto. É isso aí que ele está fazendo, né? Então ele está com o maior pretexto aí para botar um versículo e no final das contas não adiantou de nada, porque ele foi no brinquedo de qualquer jeito, falou que não ia, fez tudo ao contrário. No final ainda falece, coitado. E foi pro céu. Foi pro céu, tá na glória. É interessante que ele fala sobre o versículo, ele usa o versículo ali para colocar naquele contexto, e ele mostra também que ele não estuda. Fora os erros de matemática, né? Que a cada 10 pessoas, 8 morrem e 7 saem feridos. Então isso tem também o seu valor para você que é jovem. Você não deixe de estudar. Não de matemática. Não deixe de estudar. Seu futuro depende disso. Seus pais não estarão para sempre. E também, além disso, a palavra ela serve para você aplicar para a sua vida. Então, no seu dia a dia. Claro, como o Levi falou, Deus te protege de coisas pequenas, como Deus também te protege de coisas grandes. Mas a gente precisa sempre ter esse equilíbrio, né? Não vou passar pelo meio de uma bala perdida, porque eu sei que Deus vai me proteger. Não vamos tentar. Mas sim, a palavra ela vai se manifestar na medida que Deus achar que é importante na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. E, se eu não me engano, esse é provavelmente, né? É um salmo de Davi, e Davi estava fugindo, estava lá passando pelo vale da sombra da morte, não porque queria, ele não procurou isso, né? Meio que ele foi colocado ali naquela situação. Então, assim, não tem nada a ver com isso aí, gente. De fato, ele estava, né? Produção, temos um próximo vídeo também para soltar, para a gente poder discutir. Você não põe também uns trechos que, justamente para a pessoa ver, olha, aqui eu falei. Eu vou te falar o porquê? Porque não dá. Porque na hora que eu posto, cadê os haters? Cadê as pessoas que falam? Some, são omissos. São omissos. Quando vê os frutos, quando verem os resultados, as pessoas não querem saber. Aparece. Sabe o que acontece? Pode perguntar para minha assessoria que publica meus vídeos. Eles postam Bíblia. Quantas vezes já postou Bíblia? Mas vai olhar as visualizações. Ninguém quer saber. Os haters somem. As pessoas que falam, o que elas fazem? Omite. Omite, são omissos. Vitória, você vai continuar postando vídeo de motivação no Rios? Vou continuar. Vai continuar do jeito que tá? Vou continuar. Vocês querem respostas? Então eu vou dar respostas pra vocês. Eu não vou parar. Deus me chamou assim e eu sei da minha verdade com Cristo. Vai ver os resultados. Vê os resultados. Mas ela não prega a Bíblia. Por favor, vai no meu canal do YouTube. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através das ministrações. Então, pessoal, temos um vídeo aqui, é polêmico, né? Sobre uma pregadora. Claro que a gente não está colocando ela em xeque, que ela em fato, mas sim a forma como as coisas são feitas. Sim. Então eu queria saber primeiro se vocês conhecem essa pregadora. Levi, você conhece? Conheço bastante do trabalho dela, né? Ficou bem famosa. De repente, ela tem uma estratégia que ela usa que é muito eficaz, é muito eficiente. Então ela está alcançando muita gente, né? De todas as faixas etárias. Então sim, conheço ela. Conhece? Conheço também. Nesse sentido também de muitos comentários que foram feitos, né, através do conteúdo que ela está usando, né? Porque ela é uma pregadora, né, nas igrejas e fala a palavra de Deus, só que eu vi muitas críticas, né, em relação a como está sendo utilizado, né, em relação ao egocentrismo. Foi mais por isso que eu conheci ela, né? Na verdade, eu conheço o que viralizou dela, né? Então, assim, é difícil falar, porque o que eu conheço sobre ela é exatamente aquilo que viraliza. As metáforas que ela faz, as alegorias que ela faz para poder chegar até a mensagem. Isso mesmo. É importante a gente dizer aqui que ela faz muito sucesso, é uma pessoa de muito sucesso. Pessoas consomem, né, sua palavra. E é muito importante trazermos aqui o seguinte, e eu acredito que a plateia ela vai também ter uma ideia sobre isso. Quando a gente traz a palavra para alguém, a ideia é que a pessoa tenha o discernimento. O que muda alguém? O
que transforma uma pessoa? É através da verdade. Sim. Então, quanto mais eu prego a palavra, quanto mais eu falo da palavra, eu não digo nem só de pregar, estando numa igreja pregando, mas sim sobre expor a palavra, falar sobre a palavra, consumir a palavra e ler sobre ela, mais a nossa vida é transformada. Então, eu acredito que a palavra ela precisa ser usada para que vidas sejam transformadas. Eu acho que qualquer metáfora ou qualquer coisa que você traga a pessoa para a palavra, beleza, muito bem usada. Só que depois tem o depois. Como Jesus fazia com as parábolas, né? Para Sim, poder exatamente. trazer um entendimento melhor, mais fácil. Isso, tem o depois. O depois eu preciso expor essa palavra para que as pessoas recebam. Eu não posso só ficar naquele momento, naquele primeiro momento, de trazer as pessoas, de usar uma alegoria e não trazer as pessoas para a palavra. Porque senão se torna só um coaching, né? Que está acontecendo com as pregações dela, que está se tornando um coaching, né? Falando para as pessoas que sozinhas elas vão conseguir, né? Se você quiser, você vai conseguir. E isso que eu acho que é o problema, né? Não trazer a questão de Deus, a misericórdia de Deus para nossas vidas, né? Que Ele quer pra gente. Então eu acho que isso que pega um pouquinho, por isso que ela recebe tanto hate, né, das mídias. Então eu acho que é por isso. Sim, é uma preocupação que eu tive quando eu vi esse vídeo. A gente até comentou um pedacinho, né, no nosso discipulado, né, que eu estava pensando. Quando você tem uma casa, você tem a tua base ali, né? A base tem que ser sempre a verdade. Porque quando a coluna depender dessa base e não tiver ela, a coluna cai. Por exemplo, o que eu vejo muita gente fazer isso, Deus vai te dar um carro, Deus vai curar sua família. A gente quer que a nossa família seja curada, mas se a pessoa não for curada, ela vai deixar de ser, Deus vai deixar de ser Deus porque não curou? Exatamente. Entendeu? Então, tem essas vertentes, assim, que a verdade é muito importante. Assim, a cura da sua família, se for do propósito de Deus, Deus vai curar. Verdade. Seu carro tu vai ganhar se for do propósito de Deus. Se não for, não vai acontecer. Porque se não acontecer, a pessoa fala, pô, então Deus não fez, não é verdade, então não quero mais. Sim. E assim, vendo o vídeo assim, e eu que já tenho um filho pequenininho, eu fico pensando assim, qual é o efeito disso a longo prazo, né? Porque ela é uma formadora de opinião e as pessoas ali vão seguindo o que essas pessoas vão fazendo e isso vai se tornando espelho para outras pessoas e de repente, sei lá, daqui a tantos anos, como é que está sendo pregada a palavra, né? Sim. Isso é uma outra discussão, essa é uma preocupação também. É verdade. Vocês falaram, é muito importante. Eu acho que alguém da plateia quer dizer alguma coisa. Pastor Alexandre. É interessante a maneira que ela prega, né? Porque ela usa algumas metáforas e o que mais as pessoas estão caindo dentro é porque são metáforas também assim, que não faz muito sentido, né? Por exemplo, ela pegou um iPhone 12 e o XR, né? Aí ela vira para uma pessoa e fala assim, escolhe um dos dois. Aí a pessoa, é claro que ela vai escolher o 12. Ela diz, mas você não pode ir para o 12 sem passar pelo XR. Mas pode. Pode, é só ter dinheiro. É só ter dinheiro, você compra o que você quiser. Você pode sair do Nokia, do que for, né? Se saiu o 20º, você pode ter. Se você tem dinheiro, então ela colocou um processo mostrando, né, realmente eu não posso chegar no último degrau sem galgar os primeiros. Beleza. Mas a maneira que ela põe, né, e é isso que está acontecendo, que as pessoas vão pegando também essas coisas que ela faz, que também não tem muito sentido, e caem dentro. Mas a fala dela eu achei interessante quando ela falou assim, não nesse vídeo, em outro, eu virei meme, e eu quero continuar isso. Podem fazer isso, porque eu agora tenho 2 milhões de seguidores. Então, ou seja, assim, não importa como eu vou ter milhões de seguidores. Importa se é como meme ou é como o que for. O importante é que isso está me fazendo bem, que agora ela faz uma agenda cara, né, e enche a igreja, e mesmo com as metáforas assim, o assado, como a gente falou aqui no começo, a gente não quer denegrir ou falar qualquer coisa em relação a ela. Mas, porém, assim, a Monique agora colocou como é que a palavra, que ao decorrer dos anos vai se levar a palavra. Ela, pelo efeito dela mesmo, não tem mais poder, precisa ser, não é suficiente, tem que ser alguém colocando alguma coisa para poder trazer atenção,
né? E a palavra, ela subsiste desde o início de tudo. Exatamente. Tudo começou por causa da palavra, né? Então, assim, e esse é o propósito dela. Falou assim, não importa, porque se eu colocar a palavra, ninguém vai curtir a palavra, né? Então, ou seja, então eu vou continuar fazendo isso, vou começar a continuar colocando os meus rios a si mesmo, porque isso vai me trazer visibilidade. Então, assim, para vocês, para nós, né, como pregadores, os jovens, né, ela é muito jovem, né, e entrou no mundo da mídia, né, e começou a crescer, e ela viu o lugar que dá resultado. É esse caminho, né? E acaba as pessoas conhecendo só isso, porque se você for no canal, pode ter palavras maravilhosas, mas quem vai no canal? Né? Então só vai conhecer isso daí. Então eu penso que ela podia agora aproveitar mais esse crescimento dela para trazer mais Bíblia, né? E menos conteúdo sem fundamento. Para ir também mais profundo, né? Porque o que a gente vê muito é uma coisa superficial nos vídeos dela, né? E eu acho que isso também pode mudar pro rumo, né? Dos próximos vídeos, da carreira dela. Então é isso. Muito bom. O que vocês falaram é muito importante, na verdade. Sim. Até pegando um gancho da fala do pastor Alexandre e agora também do Levi, sobre a forma como a gente explana a palavra, né? Muitas pessoas se aproximaram de Jesus pela cura. As pessoas se aproximaram de Jesus por aquilo que ele poderia fazer, mas na verdade quando a gente chega na palavra, realmente a gente tende a esquecer a palavra e a focar naquilo que nós podemos receber de Deus. Então, nada contra também ela, pelo contrário, a gente não está dizendo que não é uma jovem de Deus ou não é uma jovem de Deus, muito pelo contrário, não é isso que está aqui em xeque. Está em xeque aqui a forma como as coisas acontecem, a forma como é usado. Então, como o pastor falou, eu vou ser um meme, o que importa é que eu tenha mais visualizações. Não. O que importa, na verdade, na nossa vida, é que Jesus tenha mais visualizações através de nós. Exatamente. Ainda assim, mesmo que a gente passe por problemas, como o apóstolo Paulo passou por problemas, foi açoitado, passou por tantas coisas, mas o que importava era a pregação do evangelho. Sim. Então, o que importa, na verdade, pra gente é que as pessoas vejam Jesus em nós. Ainda que não nos vejam, né? Ainda que a gente não conheça a gente, não tenhamos seguidores algum. Mas se as pessoas estão vendo Jesus através daquilo que nós falamos e principalmente através de como nós vivemos, aí sim a gente está vendo que a gente está indo pelo caminho certo. Porque, como a gente conversou, né, até mesmo no discipulado atrás, a gente precisa, né, entender que a profundidade da nossa vida vem através da palavra. Se a gente não tiver alicerçado na palavra, quando vê a luta, o que acontece? Cai. Quando vê a luta, a gente não consegue se sustentar, porque o sol nasce para todo mundo. A luta vem para vocês que estão aqui, para a gente que está aqui, pastor Alexandre que falou, vem para todo mundo. E se a gente não tiver base na palavra, não vai dar certo. E a base na palavra a gente não consegue através de uma pregação, através de um vídeo, mas sim do nosso dia a dia. Então, isso é importante para a gente. Então, vamos passar para o próximo vídeo, que vai trazer para a gente aí uma outra mensagem. Deixa eu te dar um conselho. Treine seus filhos. Treine seus filhos para serem cristãos genuínos e verdadeiros. Treinem seus filhos para serem perseguidos. Treinem seus filhos para serem odiados, rejeitados, humilhados nessa terra, como cristãos. Você já imaginou como é que vai estar o mundo daqui uns 10, 15, 20 anos? Você já imaginou o tipo de faculdade que o seu filho vai pegar? Você já imaginou a doutrinação e a ideologia longe da palavra de Deus que o seu filho vai pegar nas escolas? Meu irmão, o mundo jaz no maligno. Continue o impuro praticando impureza, se sujando. Não vai mudar. Não adianta você achar que o mundo vai melhorar. Este mundo só vai piorar. E qual que é o problema disso? Daqui a pouco nós estamos indo embora. Daqui a pouco nós vamos morrer. Mas os nossos filhos vão ficar. Os nossos netos vão ficar. E eles vão encarar um mundo cada vez mais ateu. Um mundo cada vez mais sem Deus. Um mundo cada vez mais sujo e promíscuo. Para de preocupar só se o seu filho vai ser engenheiro ou médico, se o seu filho vai ser jogador de futebol. Não tem tempo para isso.
Você que é um cristão não tem tempo para isso. Você precisa treinar o seu filho para o mundo que ele vai encarar sem Deus daqui a alguns anos. Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças. Vimos um vídeo até forte, né, impactante, de um pastor falando sobre os dias, né, que vão vir, os dias que nós estamos e os dias que ainda estão por vir. E sobre pais, né, nós aqui que estamos aqui somos pais, né, e nós temos pais também na plateia e pais que também vão assistir esse vídeo. Pessoas que têm filhos e têm a preocupação. Todos nós, como pais, temos a nossa preocupação pelos nossos filhos, até mais do que as nossas vidas. Então, esse vídeo mostra, e na verdade ele foi bem assertivo, né, quando ele falou que a gente não precisa cobrar do mundo e esperar que o mundo melhore daqui para frente. Porque a tendência é que a própria Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, né? Então, surgiriam muitos falsos profetas e o amor de muitos esfriaria. Então, estamos vivendo esse momento. Na verdade, estamos vivendo os últimos dias, conforme disse Joel, né, que derramaria do Espírito sobre toda a carne. Então, os últimos dias já foi inaugurado, estamos caminhando para que Jesus volte. E eu queria saber de você, Thiago, o que você acha sobre isso? Cara, é realmente verdade isso. Completando o que você está dizendo também, João vai dizer, né, que chegamos nos últimos minutos, então é mais curto do que a gente acha que vai ser. Mas realmente, uma coisa que a gente tem lutado, né, não só os mais velhos, também os mais jovens também, que entendem, em relação à deturpação, né, do evangelho que vem de lá para cá, né? Porque às vezes nossa preocupação também é o pessoal de fora vir contaminar o pessoal de dentro, mas a verdade é até mesmo as pessoas de dentro que estão com a visão errada faz as pessoas saírem, né? E é uma preocupação muito grande e concordo 100% com o que ele disse, pastor, né? O que esse pastor disse, que é realmente verdade. A gente tem que se preocupar não só com a gente também, mas com nossos filhos, nossa geração que vai seguir, né? Porque daqui para frente vai ser muito pior do que é agora. Daí para frente é só para trás, né? Falando assim. É difícil pensar que dá para piorar, né? Quando a gente pensa assim, dá para piorar. E a gente sempre, quando trabalhou com jovens e tudo, a gente sempre pensou assim, é muito fácil ser crente aqui, né? Dentro da igreja, é muito fácil aqui num evento legal, a gente poder, né, se juntar aqui e falar todo mundo a mesma língua, mas lá fora o papo é outro, é uma coisa assim bem diferente, assim. E se já é difícil para a gente, mais ainda para vocês, porque para quem é jovem é mais difícil ainda, vocês estão ainda assim formando, né, a opinião de vocês sobre alguns assuntos e vem um monte de voz falando na cabeça assim tudo ao mesmo tempo, então realmente não é fácil. Também acho que não tem uma fórmula mágica, mas chegando até agora nesse momento do podcast, a gente não pode deixar de pensar que é através da palavra que essas pessoas, essas futuras gerações vão ter força para permanecer firme e de pé. Não tem outro caminho, assim, não tem outro jeito, assim. Se eles são bombardeados lá fora, né? Eu sempre converso isso com o Rodrigo, assim. O João, ele vai ser bombardeado lá fora quando ele começar a ter a vivência dele, a cabecinha dele começar a se formar. Então eu preciso bombardear ele em casa. Então na minha casa eu preciso encher a cabecinha dele com aquilo que eu acredito, com aquilo que é a Bíblia, que é a nossa fé, que é a nossa regra de fé, é o que rege as nossas atitudes, né? Os nossos passos. Então, assim, ao meu ver, não tem fórmula mágica, assim. É criando um ambiente para que as pessoas venham conhecer ao Senhor e saber que, apesar de todo mundo falar o contrário, eu sigo isso aqui porque é isso aqui que eu acredito. Seguindo também o que você estava falando, que eu acho muito interessante, é como a gente tem que saber lidar com as pessoas de fora, né? E também a gente não pode só ficar tipo assim, sozinho num canto porque a gente é isolado, porque a gente não pode se turmar com esse pessoal. Mas tipo assim, é demonstrar o amor de Cristo sem parecer inimigo, né, dessas pessoas. E o que ele está falando é muito importante e eu vivi isso também, né? Nas escolas, ainda mais lá fora onde eu estive por um tempo, todo mundo já pensa assim, não, Deus... Tipo assim, Deus é fora da questão. Isso aqui é uma coisa humana. A gente tem que pensar humano, né? E não é assim, né? Então, lá fora eu tive que arrumar um jeito
de mostrar para as pessoas com as minhas atitudes, né? E também, sei lá, debatendo as pessoas também, né? Tendo discussões com elas e mostrando o outro lado da moeda, que é o lado certo, que é a Bíblia, né? Então, eu vivi isso, né? Eu tenho um pouco de experiência com isso. E eu acho isso, né, que é o caminho certo a seguir. O único caminho é a Bíblia, para você ficar forte, para você poder falar, né? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? E se está cheio da Bíblia, você vai falar a Bíblia e você vai tocar com ela, né? Então é isso que eu penso. Sim, importante também que ele frisou uma coisa muito importante também, que a gente tem que ensinar. Não só nós filhos também levar isso pra gente também, que a gente tem que ensinar que a gente vai sofrer, né? Exatamente. Que a gente não está livre do sofrimento, da dor, né? Que faz parte de viver o Evangelho, né? Que também faz também, que eu penso que também gera, além de a pessoa saber conhecer a verdade, também saber o que vem junto, né? O que a gente vai passar junto, né? Tendo essa verdade guardada em nós, para a gente e a ser própria maduro, Bíblia, né? ela já nos alerta para isso, né? Sim, que é maturidade também, né? Além de fazer a criação, né, do filho, de fazer ele conhecer, também saber que ele tem que amadurecer nessa área. Tipo assim, quando vier as guerras, igual o Rodrigo falou, a pessoa saber que isso faz parte do processo para eu conhecer mais a Deus, né? Não é aquela guerra que fala assim, não quero mais, vou desistir porque eu estou sofrendo, não gostei, quero ser feliz. E aí a pessoa sai. Entendeu? Também é uma coisa muito importante. E não vai achar essa felicidade, né? Não vai achar essa felicidade no mundo. E a Monique estava falando, e vocês também, né? Sobre a gente falar com o João, né? Vocês que não sabem, não nos conhecem, ele é minha esposa. Sobre o João em casa, e ele tem 2 anos apenas. A gente fala sobre a Bíblia com ele, né? E ele tem alguns errinhos, né? Fala, Jonas... Deus fala com Jonas, vai na igreja do pastor Alexandre. Mas é importante que ele está recebendo a palavra do jeito dele, a gente está colocando. Então isso não tem idade. Ou o peixe fez nhaque no Davi. É ótimo, é muito engraçado. Mas o que vocês falaram também é de suma importância, porque não estamos numa bolha, né? A gente tem essa mania, né? A gente quer se enclausurar, né, na verdade, uma realidade gospel, onde a gente só convive com pessoas evangélicas, onde a gente só fala de coisas evangélicas. Não. Estamos neste mundo. Precisamos ter equilíbrio para caminhar por esse mundo. Porque vocês vão deixar de ir para a faculdade? Não. Isso é importante, né, gente? Não ouvi, não. Só do pastor. Vocês não vão deixar de ir para a faculdade. Vocês não vão deixar de frequentar a escola. Vocês não vão deixar de ir no cinema, vocês não vão deixar de passear, vocês não vão deixar de fazer isso. Vocês vão conviver e fazer isso também. Sim. Só que vocês precisam fazer isso tendo a consciência e tendo a convicção de quem vocês são. Isso. De quem vocês são em Deus. Deus chamou você para um propósito, Deus escolheu vocês, e agora vocês sabem quem vocês são em Deus. E conversávamos sobre isso também, sobre Daniel quando sai de Jerusalém, vai na Babilônia, aprende a cultura dos caldeus, aprende até mais, a ponto deles dizerem que eles eram dos mais sábios da Babilônia. Porém, mesmo assim, eles sabiam que ele era, mesmo estando numa terra estranha. Por quê? Já tinha uma identidade em Deus formada. E não foi formada na Babilônia, foi formada em Jerusalém já. Isso mesmo. Eles não saíram e descobriram o que era depois. Eles saíram e sabiam já quem eram. Então isso a gente precisa entender, que nós precisamos saber quem somos em Deus, independente do ambiente que nós estejamos. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja em algum outro local. Então, a gente evangélico, eu acredito que a geração de vocês tem mudado bastante isso. A gente não estamos numa bolha, não estamos isolados do mundo, não passaremos, se eu perguntar aqui quem já foi assaltado na vida aqui, eu creio que algumas pessoas irão levantar as mãos. Ainda mais no bairro que vocês moram, diferente de mim, que moro num bairro ótimo. Muito nobre. É o mesmo que não bairro. Tem assalto. É o mesmo. Calma aí, mulher. Todos foram assaltados, todos não, né? Algumas pessoas foram assaltadas, como as pessoas lá de fora. Passamos por sofrimento, passamos por aflição. Sim, o sol nasce para todo mundo, independente de qualquer coisa. Mas tem um porém.
sabemos quem somos e sabemos quem está conosco. Amém, Então isso é importante a gente entender, saber quem somos e saber como estamos com Deus. Então, eu acredito que esse vídeo aí fala muito aos nossos corações, né? Nos diz, né, uma realidade que a gente às vezes não está pronto para viver essa realidade, de dizer que o mundo ele vai continuar, mas que a gente precisa se manter firme para que nas bodas do Cordeiro, Deus, nós encontraremos com Jesus lá, receberemos nosso galardão. Nós temos uma pessoa na plateia que quer falar. Pode falar, amigo. Bom, como a senhora disse, nós temos que vigiar e bombardear não só as crianças, mas também nós mesmos com a palavra do Senhor, porque futuramente nós não poderemos, né? Nós já não acompanhamos as crianças na escola. E um exemplo disso é no curso do meu trabalho. No curso do meu trabalho, eles bombardeiam a gente de muita coisa, tipo, ruim. Não, tem pessoas com consciência que vão lá voluntariamente para dar aula e outras para causar a discórdia. Se você for tentar debater com o professor hoje em dia, ele simplesmente vai te cortar, ele pode te expulsar da sala e estragar a sua carreira inteira. E nós, como também o Levi falou, nós temos que estar cheios da palavra do Senhor para conseguir, caso o professor tenha consciência de deixar a gente debater junto com ele, ter noção do que nós iremos falar. Sim. Não só para tentar tocar o professor, mas as outras pessoas que estão em volta. E só isso que eu queria falar. Sim. Legal, eu costumo brincar dizendo assim, o bom senso é nosso amigo, ele é nosso amigo, a gente pode ser inimigo do bom senso. Eu não posso chegar para alguém com as minhas ideias contrárias e falar com toda a grosseria do mundo e tentar enfiar o evangelho ali, goela abaixo daquela pessoa. Isso não funciona, não é assim que se evangeliza ninguém, né? Então, assim, a gente precisa ter também assim, o bom senso de saber a hora de falar, a hora de calar, né? A hora de só ouvir, a hora de orar, a hora de tentar entender assim, Espírito Santo, e aí, o que eu faço agora? Né? Para não ficar metendo os pés pelas mãos, porque a verdade para a gente ela é tão clara que às vezes a gente fala, ai, que idiota, como é que ele não enxerga isso que eu estou enxergando, né? Mas não é assim, não enxerga mesmo assim. Amém, paz. Então, eu acredito também no vídeo que ele fala muito de um futuro tão presente, né? Por isso que eu sempre gosto muito de enfatizar que a Bíblia ela é a luz para todo momento. Na Bíblia ela fala sobre ensinar a criança o caminho que ela deve andar, né? Justamente como o evangelista falou sobre o amor de muitos esfriaria. Mas que amor é esse? Esse amor é quem? Cristo, né? Então, ou seja, Cristo cada vez mais estará menos na vida das pessoas, ou seja, a iniquidade se multiplicará. Né? A gente está falando sobre vídeos, debatendo, então, ou seja, a acessibilidade digital está muito expansiva e cada vez mais em crianças. Às vezes a gente pega um menino de 1 ano, consegue colocar no YouTube. Meu filho tem 1 ano, ele bota no YouTube e coloca no vídeo que ele quiser. Entendeu? E esse amor no mundo, até no meio do gospel, né? Esse amor está muito distorcido, porque é um amor simpatizante. Como assim? Tudo aquilo que às vezes vai contra o evangelho te ensina você, como evangélico, ser simpatizante. Ou seja, certas ideologias faz você ser simpatizante, né? Não digo julgar, mas você tem que ter a sua opinião estabelecida de acordo com o evangelho e confrontar aquilo amando o próximo. Mas não você ser simpatizante, ou seja, você vai ser assim, eu te amo, eu te abraço e você permanece no erro, né? Então é um amor distorcido. Então, o que eu acredito é isso. Quanto mais, além do coletivo, a importância do coletivo ser ensinado, dentro de casa você ensinar o seu filho, né? Porque fala sobre um futuro a qual a destruição da mente do seu filho pode ocorrer. Eu acho que esse futuro está cada vez mais presente em nosso meio. É mesmo. Verdade, Thiago. Sim, foi bem pontual, até para falar também sobre o amor, né? O que amor é esse, né? E um das traduções de amor é sacrifício, né? Então é isso que Jesus fez. É esse o amor que a gente sente, né? A ponto da gente se sacrificar por uma outra pessoa. A gente não está aqui, claro, no mundo para arrumar inimizade com ninguém. Muito pelo contrário. Quanto mais pessoas próximas de nós
tenhamos nesse mundo, a gente vai conseguir impactar outras pessoas. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Né? Às vezes você não vai pregar, como ele falou, através de palavras, mas às vezes o teu professor, os teus amigos vão ver as tuas atitudes e vão enxergar Jesus em você. Como o Tiago falou, esse futuro está muito próximo. Então, cada vez mais vai ser escasso as pessoas que as outras vão enxergar Jesus nelas. Então, nós precisamos entender quem nós vamos ser, né? Nesse presente, futuro. Se vamos ser pessoas que vão estar frias, né? Vão ter aí flertando com outras coisas, esquecendo de Deus, ou vamos ser pessoas que vamos estar próximos dele e espelhando aquilo que ele tem para nossas vidas e para a vida de outras pessoas também. Então, fica a nossa aqui para a gente gente está terminando já, pode ser, vai vir uma pregação aí poderosa da parte do Senhor, mas a gente fica aqui um recado para nós, né? Quem nós queremos ser? Jovem, ou seja pais, ou seja qualquer outra pessoa, quem nós queremos ser nesse presente ou nesse futuro? Pessoas onde as outras enxergam Jesus, que ama, que sabe falar, que tem equilíbrio, que sabe viver em sociedade, independente de qualquer conflito, independente de religião, ou pessoas desequilibradas, onde afastam pessoas, onde somos até mal vistas, né, no meio de outras pessoas. Aí ele é evangélico, ele é o crente, né? Para ser crente como ele, eu nem quero. A gente já ouviu isso várias vezes. Então, que nós sejamos essas pessoas que têm equilíbrio, pessoas que têm bom senso e pessoas que sabem, né? E conhecem a palavra e quando vem o dia mal, permanecem firmes nela. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui nessa mesa, a presença de vocês aí que participaram também. Mas agora nós vamos dar seguimento na palavra do Senhor.